Olá, no programa OAB na TV, nós vamos conversar sobre os impactos da reforma trabalhista aprovada que vai completar 2 anos no país. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o presidente da Comissão de Assuntos Trabalhistas, Dr. Andrei Felipe Bento. Além de acompanhar o programa na TV Câmara, você pode assistir as entrevistas completas em nossas redes sociais e no canal do YouTube. Olá, doutor Andrei. Obrigada pela participação no programa OAB na TV. Eu que agradeço, Juliana. Doutor, nós acompanhamos de perto a discussão de mudanças aí na lei trabalhista, chamada reforma trabalhista, e nós vamos relembrar aqui alguns pontos modificados. Tivemos a alteração dos períodos das férias, trabalho intermitente, terceirização, entre outros. Quais as repercussões dessas mudanças? Juliana, nós tivemos muitas repercussões, tanto na vida do cidadão quanto na do advogado e dos próprios juízes, né, da atividade jurisdicional. No entanto, a reforma trabalhista ela não foi completa, né, ela alterou pouco mais de 100 artigos. Dentre eles, esses que você mencionou, relativos às férias, flexibilização da jornada. Nós tivemos situações que alteram também a atividade da gestante em locais insalubres. Também tivemos a terceirização na atividade fim, uma série de mudanças que impactou logicamente na vida do trabalhador, na vida dos empresários e dos advogados. Podemos dar como exemplo a modificação do intervalo intrajornada, que é o intervalo para descanso e refeição do trabalhador, seja ele à noite, ao meio-dia, né, ou mesmo no período da manhã, dependendo do turno da jornada. Esse intervalo, que na lei anterior era de 1 hora, passou com a Lei 13.467 de 2017 a ser de no mínimo 30 minutos, podendo ser de no mínimo 30 minutos, né? Então, esse intervalo ele foi reduzido, muitas empresas já estão se adaptando a esse novo modelo, logicamente que a empresa que adotar esse regime tem que cumprir algumas regras, como por exemplo ter refeitório na empresa em razão do exíguo tempo, né, de intervalo. Temos também uma questão relativa às férias, que as férias elas poderiam ser bipartidas em até 2 períodos, sendo que um deles não poderia ser inferior a 10. Agora, com as novas regras, as férias passaram a ter uma tripartite, vamos dizer. Ela pode ser tripartida e também o período mínimo que esse cidadão vai poder gozar não pode ser inferior a 14 dias. Então, tivemos mudanças significantes aí com relação às férias, né? O restante foi mantido com relação às férias, pagamento, época do pagamento, etc. Mas essas mudanças para o trabalhador na prática, elas foram boas? Algumas sim, outras não. Nós tivemos, por exemplo, a revogação do artigo que mencionava, que previa o direito das horas in itinere. As horas in itinere são as horas do itinerário. O empregado que trabalhasse em uma empresa de difícil acesso, de local de difícil acesso e não servida por transporte público, ele teria o direito de receber as horas do deslocamento da sua casa para o trabalho e do trabalho para a sua casa. No entanto, nós temos realidades diferentes no Brasil. O Brasil ele é imenso e temos com certeza a realidade que nós temos aqui em Santa Catarina não é a mesma realidade do Mato Grosso, por exemplo. E lá, por exemplo, no Mato Grosso, as distâncias da casa do trabalhador até o local do trabalho pode ultrapassar 2 horas e meia, chegar a 3 horas de distância. Um trabalhador que antes ganhava esse valor das horas in itinere e passa a não ganhar mais, começa a pensar, será que é vantajoso eu continuar nesse emprego mesmo não ganhando as horas in itinere, que são as horas do deslocamento? Ele vai pensar 2 vezes e vai entender que não, que realmente não dá mais para suportar esse tipo de atividade desta forma. E vai acabar procurando um outro trabalho por uma diferença mínima de salário, mas que seja próximo da sua residência. E para o empresário? Para o empresário, nós tivemos pontos positivos também e pontos negativos. Pontos positivos, uma maior flexibilização na jornada de trabalho do empregado. O empregador agora ele pode negociar mais livremente com seu empregado a jornada de trabalho deste empregado, como por exemplo, antes o empregador ele precisava ir a um sindicato da categoria para negociar um regime de banco de horas, por exemplo. Hoje não mais. Hoje
o empregador ele pode instituir por acordo individual com o seu empregado, né, através de um documento, um banco de horas que preveja compensação em até 6 meses. Esse empregado, ele prestou horas extras no mês de julho, agora ele pode gozar folga até dezembro desse ano, ou seja, dentro do prazo de 6 meses. Isso instituído entre partes, entre empregado e empregador, sem a intervenção sindical, ou seja, eliminou-se um sujeito da relação e agora empregado e empregador podem negociar essa questão da jornada. Também temos uma questão que também impactou de forma favorável para o empregador, que é essa questão do intrajornada. Muitas empresas necessitavam que o intervalo de seus empregados fossem de 30 minutos e existia uma burocratização muito forte junto ao Ministério do Trabalho para conseguir esse tipo de modificação na jornada de trabalho de determinada empresa. E agora, com a reforma trabalhista, isso foi bem flexibilizado. Falamos do empresário, falamos do trabalhador e para o advogado, o que mudou? Para o advogado, a reforma trabalhista ela trouxe muitos impactos, como, por exemplo, o prazo em dias úteis, que isso, logicamente, beneficiou, né, os advogados, porque os advogados antes tinham que trabalhar sábado, domingo, não tinha feriado, não tinha nenhum tipo de... nenhum desses dias era dia de descanso para o advogado, e agora o advogado tem esse merecido descanso. No entanto, nós temos algumas modificações com relação à execução trabalhista. Por exemplo, antes, quando você tinha uma ação trabalhista, um cidadão tinha uma ação trabalhista, quando ela chegava na fase de execução, que é quando está na hora de cobrar os créditos que o trabalhador ganhou, essa execução ela era chamada execução ex officio, que é uma execução movida pelo próprio judiciário. O advogado ele não precisaria interpor nenhum tipo de medida para que a execução prosseguisse. No entanto, agora com a reforma trabalhista, o advogado ele é intimado para requerer o impulso do processo para que o processo prossiga na execução e tem que requerer todas as formas de execução possíveis, tal qual é feito no cível, né? Na justiça cível. Isso, logicamente, trouxe uma carga de morosidade um pouquinho maior para o processo trabalhista, que antes nós na Justiça do Trabalho, não tínhamos. Então, isso impactou, de certa forma, no tempo em que o jurisdicionado, o advogado e o jurisdicionado vão levar para receber os créditos que obtiveram na ação de conhecimento. Agora, nesse processo, teve um aumento de processos, né, judiciais por causa dessa mudança da lei trabalhista, uma redução? Muitos esperavam, inclusive, uma redução e isso acabou acontecendo ou não? Juliana, a redução ela aconteceu. O aumento de processos que muitos aí anunciavam, vai aumentar o número de processos em razão da controvérsia que a lei vai trazer sobre novos temas e tudo mais, isso não se verificou. O que se verificou foi que em Itajaí houve uma redução de aproximadamente de 25% a 28% nas demandas judiciais trabalhistas. Em Santa Catarina, em média, aproximadamente uns 35%. E no Brasil todo, aproximadamente uns 40% de redução. Doutor, eu vou pedir para a gente fazer um intervalo, o senhor vai continuar falando sobre a questão da lei trabalhista, mas a gente faz um break agora, daqui a pouquinho a gente retorna falando um pouquinho mais. Eu tenho uma pergunta aqui, quero saber a sua opinião sobre pontos negativos e positivos da lei trabalhista. Retornamos com o programa OAB na TV. Nós estamos conversando hoje com o presidente da Comissão de Assuntos Trabalhistas, o doutor Andrei Felipe Bento. Doutor, a gente falava anteriormente sobre alguns pontos da reforma trabalhista. Eu quero lhe perguntar, quais são os pontos positivos e negativos na sua visão? Pontos positivos, Juliana. Nós tivemos algumas situações que elas necessitavam realmente de correção, só que outras deixaram a desejar. Por exemplo, nós tivemos agora essa flexibilização da jornada com a reforma trabalhista. Uma conquista que há muito tempo já vinha sendo reivindicada pela classe empresária, porque muitos sindicatos não faziam muita questão de negociar, ou só negociavam mediante uma contraprestação muito grande das empresas, algo que muitas vezes a empresa não conseguiria suportar, né? Porque na negociação coletiva existem as cláusulas de oferecimento de facilidades e, em contrapartida, as empresas têm que
oferecer algum benefício para o trabalhador. Agora, até isso já foi mudado também pela reforma, que não necessariamente uma cláusula que vai beneficiar a empresa, necessariamente tem que ter outra para beneficiar o trabalhador. Já foi eliminado isso na própria lei da reforma. Tivemos ainda de pontos positivos, a tripartição das férias para o empregador, porque muitas empresas necessitam do empregado, não conseguem dar as férias e depois acabam no seu trabalho, que o empregador acaba cobrando a dobra das férias por não concessão correta na época própria. Então, isso também facilitou um pouco a vida do empregador, porque ele pode tripartir as férias do empregado. Temos também a redução do intervalo entre a jornada, temos a questão agora da empregada gestante, embora, opinião pessoal minha, não acho correto, porém, a empregada gestante agora pode trabalhar em local insalubre em grau mínimo e médio, máximo nem pensar. Máximo nem pensar, desde que apresente atestado médico dizendo que pode trabalhar naquele local, né? Tivemos algumas modificações nesse sentido que foram positivas para o caminhar do trabalho. Para o caminhar do trabalho. Em termos de direitos, houve um retrocesso nessas partes específicas, eu acredito que pequeno, não tão grave. Em outros pontos, tivemos retrocessos bem pesados aí para a classe trabalhadora. O senhor acredita que ela veio para modernizar? Ou não? Modernizar eu não acho a palavra correta. Eu penso que não é a palavra correta. Porque se fosse modernização, toda a CLT teria sido reformada, do artigo 1º até 800 e tantos. Né? No entanto, como foi modificado apenas pouco mais de 100 artigos, eu penso que alguns outros poderiam ter sido modificados, como por exemplo, jornada noturna. Jornada noturna, hoje o adicional é de 20%, só que a jornada noturna ela é considerada, uma hora é considerada 52 minutos e 30 segundos. É uma jornada ficta. Isso no trabalho rural já havia sido pacificado há muito tempo como adicional de 25%, jornada de uma hora normal. Ou seja, aumenta-se 5% do adicional e deixa-se a jornada normal de uma hora, sem ter que trabalhar com essa jornada ficta que tanto causa problema nas relações de trabalho. Então, isso poderia ter sido unificado. Adicional de insalubridade, ter sido fixado uma base de cálculo adicional de insalubridade, porque até hoje esse tipo de base de cálculo é indefinido. Ora pensa-se que é o salário mínimo, ora pensa-se que é o salário base do empregado, então poderia ter sido unificado, melhorado isso daí. Então, alguns pontos poderiam sim ter sido melhorados e que não foram. Alguns bastantes, né? Doutor, olha só, o presidente do TST, o ministro João Batista Brito Pereira, afirmou em uma entrevista que uma das promessas, a da geração de emprego e a diminuição do trabalho informal com a nova lei, foi um equívoco. O que o senhor acha disso? Eu acho que ele está certo. Eu acho que ele está certo. Por quê? Porque nenhum empregador, infelizmente nós temos no Brasil uma classe empregadora, uma classe empresária que não interage muito com a legislação. Tanto é que a classe empresária precisa e às vezes não contrata assessoria jurídica previdenciária, trabalhista, tributária, etc. e acaba caindo em maus lençóis junto ao fisco, junto à Justiça do Trabalho e junto ao INSS. Então, nós pecamos nessa parte de intelectualização da classe empresária e também, logicamente, que isso deságua na reforma trabalhista. A reforma trabalhista ela veio para beneficiar a classe empresária que estava atenta. Porém, nenhum empregador vai pensar da seguinte forma: não, a reforma trabalhista veio agora, então eu vou contratar mais empregados. Pelo contrário, a reforma trabalhista veio agora, então é o momento de eu enxugar despesas. Na relação de trabalho, já no processo isso não se verificou. Isso não se verificou. O que se verificou foi que o processo se tornou mais caro. O senhor estava falando agora na questão da empresa, e aí eu lhe pergunto, teve uma diminuição de custos para o empresário a reforma trabalhista? A reforma trabalhista ela beneficiou os empresários no sentido de evitar problemas jurídicos na Justiça do Trabalho. No entanto, a empresa que não se adequa à legislação, ela acaba sofrendo, na realidade, prejuízos muito maiores perante o judiciário, porque o custo do processo se tornou bem mais caro. Inclusive, aqui era a minha pergunta, o custo do processo ele acabou reduzindo ou não? Não, as ações trabalhistas elas reduziram bastante.
Reduziram bastante, como a gente falou, acho que no quadro anterior, isso. né? Reduziram de 25% a 30% aqui na nossa cidade. No entanto, o custo do processo ele aumentou bastante, porque agora foi inserido os honorários de sucumbência da parte vencida. E, como toda a esfera judicial, a pessoa, o jurisdicionado que entra com a ação, ele entra com a ação porque ele teve um direito inadimplido, um direito não pago. E se ele teve um direito não pago, ele vai requerer hoje, com a reforma trabalhista na Justiça do Trabalho, o que lhe é devido apenas. Não vai requerer fazer lides aventureiras, aquelas lides que você acaba entrando com diversos pedidos absolutamente infundados e que não dão em nada, né? Porque hoje a gente sabe que tem a sucumbência. Então, o jurisdicionado vai entrar com a ação correta e enxuta, sem muitos pedidos, só os pedidos que são realmente devidos. Isso acaba fazendo com que a empresa seja condenada, pague realmente o que lhe foi imposto pela justiça e, além disso, seja pago também o honorário de sucumbência para o advogado do autor, né? Isso também, claro, pode acontecer com o advogado do reclamado, que seria a empresa, né? No caso de o empregado entrar com uma ação e não ter sucesso. Mas o que se verifica é que esse percentual é bem distante. Geralmente quem entra com a ação ganha porque tem o direito inadimplido. Isso em todas as esferas do judiciário, logicamente. Doutor Andrei, e para os segurados da Previdência, teve algum impacto? Teve, principalmente com relação a um ponto específico da reforma trabalhista, que foi o trabalho intermitente. O trabalho intermitente, ele é um trabalho que o trabalhador ele é considerado empregado, porém ele é descontínuo. Não existe uma, vamos dizer assim, uma continuidade de segunda a sexta, aquele trabalho habitual. O trabalho ele não é habitual, ele é feito através de convocação. O empregador, por exemplo, ele pode convocar o empregado, ele assina a carteira, normal, tudo certo. Só que ele convoca o empregado com prazo de 3 dias de antecedência. O empregado ele tem até 24 horas para aceitar esse tipo de convocação. Se ele aceita, ele trabalha no período que o empregador determinar. Se ele não aceitar, isso não é considerado rescisão de contrato, não pode ser aplicado a ele justa causa, nada nesse sentido. No entanto, esse contrato ele traz alguns problemas. Como, por exemplo, o problema da Previdência Social. A Previdência Social ela só aceita um segurado quando esse segurado ele contribui dentro de um módulo mensal, com, no mínimo, uma base de cálculo de um salário mínimo. Quando o empregado ele trabalha pela modalidade intermitente, muitas vezes ele não consegue atingir um salário mínimo mensal. E mesmo ele contribuindo para a Previdência Social, essa contribuição não conta para ele para fins de auxílio-doença, se ele ficar doente, se ele sofrer um acidente, para fins de seguro-desemprego e tampouco para fins de aposentadoria. Que é o que mais importa no caso, né? A inatividade futura. Então, esse contrato de trabalho, eu penso que ele é altamente prejudicial para o trabalhador. O trabalhador que se submete a esse contrato de trabalho, ele está sujeito, com certeza absoluta, a um desamparo no futuro. Tá certo, doutor André. A gente vai fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o segundo simpósio do Direito do Trabalho, que reuniu especialistas neste mês na OAB de Itajaí. Retornamos com o programa OAB na TV. Nós vamos falar nesse bloco sobre o segundo simpósio de Direito do Trabalho, que foi realizado no início de julho na subseção. Foram 2 dias de evento com a apresentação de grandes representantes da área, uma programação bem diversificada. Mas antes, ficaram 2 perguntas aqui da reforma trabalhista, porque se eu não perguntar, o telespectador vai dizer depois por que ela não perguntou. Existem itens que podem ser alterados ainda? Existem novas mudanças que podem acontecer ou não, doutor? Juliana, sim, existem muitos itens que podem e devem ser alterados. Como, por exemplo, essa jornada noturna que eu mencionei anteriormente. Eu falo nesse sentido, no sentido de modernização, de trazer mais facilidade e eliminar litígio. O que a reforma trabalhista deveria pensar como plano de fundo, desde o princípio queremos o quê? Eliminar litígio. E para eliminar litígio, nós temos que tornar a legislação muito mais clara.
a legislação acessível, de fácil trato, de fácil leitura, né? Para que não se tenha mais margem para interpretação. Então, é isso que faltou. E eu acredito que, após um processo legislativo bem feito, nós consigamos aí uma reforma trabalhista alterada do artigo 1º ao simplificar, 800 né? Simplificar e facilitar. Que a gente tem. Outra pergunta, e que a gente conversava no intervalo, uma das grandes preocupações de alguns profissionais era o término, né? A extinção dessa área de atuação. O senhor acreditou em algum momento nisso? Acredita nisso ou não? Nós fizemos até, na realidade, existiu uma manifestação no início desse ano, de uma intenção do governo federal de extinguir a Justiça do Trabalho. Não digo extinguir, mas remanejá-la para a Justiça Comum. Isso nós entendemos como uma afronta ao Estado Democrático de Direito e à própria Constituição Federal. E nós fizemos, sim, junto à Justiça do Trabalho, com a participação dos juízes do trabalho aqui da região, uma manifestação de repúdio a essa intenção do governo. No entanto, eu vejo isso como uma situação muito difícil, quase impossível de ocorrer, porque se estaria negando efetividade à própria Constituição Federal, cometendo um ato em total violação à Constituição, ou seja, um ato inconstitucional. Eu acho que isso é praticamente impossível, eu penso, né? Doutor, e teve o simpósio, né? Agora sim a gente passa para o nosso foco desse terceiro e último bloco, que foi o simpósio. Reuniu aí magistrados, reuniu advogados. Que balanço o senhor faz, né, de toda essa troca de experiência, desse momento de imersão? O balanço que eu faço com relação ao segundo simpósio de Direito do Trabalho da OAB de Itajaí é no sentido de que as pessoas que participaram, os advogados, os juristas, os operadores do direito, eles saíram diferente do que entraram, né, no evento. Por quê? Nós tivemos palestras riquíssimas e aulas muito importantes para a vida advocatícia, principalmente, e para a atividade judicante, a atividade do judiciário. Nós tivemos palestras que trataram desde artigo por artigo da reforma, como também de impactos e dos escaninhos da reforma trabalhista, que ficam muitas coisas ficam nas entrelinhas e que a gente precisa interpretar e ver o real sentido da norma, né? Isso acabou dando uma excelente elucidada nos participantes do evento. Foi muito bom, nós já estamos estudando o próximo para o ano que vem e nós contamos com excelentes palestrantes, né, como o juiz do trabalho de Florianópolis, Dr. Carlos Alberto Pereira de Castro, um excelente juiz que trata muito bem os impactos da reforma trabalhista e das decisões judiciais na Justiça do Trabalho nos segurados da Previdência, que é o que nós falamos há pouco. Nós tivemos também um excelente palestrante, Dr. Ricardo Córdova Diniz, juiz aqui da Terceira Vara do Trabalho de Itajaí, que também trouxe informações preciosas sobre os escaninhos da reforma trabalhista. Tivemos a doutora Andréa Passoli, juíza da Segunda Vara do Trabalho de Itajaí, que tratou sobre o negociado, sobre o legislado, que é essa questão do sindicato com a classe patronal, das negociações coletivas, muito importante, principalmente na atualidade, onde os sindicatos tiveram um esvaziamento muito grande pela reforma. Enfim, também advogados de longa data, como o Dr. Leandro Cleto Rigueto, um excelente advogado da região, conceituado. Tivemos um excelente evento. Agora, para quem não teve a oportunidade, né, de participar, funcionou de que maneira? Um dia inteiro, 2 dias de atividade? Esses temas, eles foram realmente escolhidos por causa de uma demanda do próprio mercado? Nós tivemos 2 dias de evento. O evento ocorreu no turno vespertino, matutino, vespertino e noturno. Foram 2 dias o dia inteiro. 2 dias o dia inteiro. Durante o dia nós tivemos 2 workshops simultâneos em cada turno, ou seja, manhã e tarde. Foram 4 aulas por dia, então tivemos 8 workshops e à noite 3 palestras seguidas, iniciando às 18h30. Os temas eles foram escolhidos com vistas a conceder ao profissional uma melhor claridade no que ele vai estar diante nas demandas judiciais trabalhistas, né? E inclusive nas demandas previdenciárias que porventura surjam em razão das demandas trabalhistas. O evento ele trouxe de forma ampla, numa visão macro, a reforma trabalhista e também nas aulas do workshop algumas situações específicas, ou seja, de determinados temas. Então a gente conseguiu amplificar
de forma satisfatória o entendimento de todos os palestrantes, de todos os participantes do evento com relação aos mais de 100 artigos alterados pela Lei 13.467. Para ter acesso, né, a um conteúdo assim, a um encontro com essa diversificação, a gente não encontra todo dia em Itajaí, né? Então foi um trabalho feito ao longo desse período para organizar, mas se precisasse hoje a gente não encontraria com toda essa demanda de conteúdo exposta durante esse encontro. Na região eu penso que não, na região eu penso que não. A nível Brasil, talvez se encontre algum evento dessa magnitude. Agora, a partir daqui, a intenção nossa é, inclusive, aumentar a quantidade, não a quantidade de dias, mas a qualidade e a logística, o espaçamento entre aulas e palestras e tudo mais, para a gente ter um pouco mais de conteúdo para o próximo evento. Todos puderam participar de todos ou tiveram que escolher workshops, doutor? Na realidade, nesse evento, o participante ele teve que escolher os workshops, porque eles foram simultâneos. Como os workshops eles se traduzem, na realidade, em aulas propriamente ditas, as aulas duram em média de 3 a 3 horas e meia. Então, nós não temos como colocar uma seguida da outra, para ter ao total 8 workshops, né? Senão a gente teria que ter, no máximo, 4, um por turno, para poder conseguir atender a demanda. Mas acredito que o resultado final foi bem positivo. Algumas pessoas queriam assistir todos, mas a gente sabe que não tem como, infelizmente não tem como agradar todo mundo, mas acredito que o pessoal saiu bem feliz e bem contente com os resultados obtidos dos workshops e palestras. Tivemos participantes só de Itajaí? Não, tivemos participantes inclusive de Brasília. Brasília, que vieram de Brasília, de Tijucas, de Florianópolis. Então, na verdade, ele foi o material de Santa Catarina dentro da área. Exatamente. Representante de Santa Catarina. Qual é o próximo? Já tens data? A gente não tem data ainda, mas a gente já vai começar a organizar a partir desse ano para conseguir reservar com os palestrantes, reservar as datas e tudo mais, deixar tudo pronto para ano que vem iniciar a divulgação. A ideia é que aconteça sempre no mesmo período, doutor? Acredito que ele vai ocorrer, o próximo evento, o 3º simpósio, vai ocorrer no mesmo período, no mês de julho, só que um pouquinho mais para o início. A gente fez nos dias 4 e 5, acredito que lá para o dia 1º, dia 2 já, antes de encerrar o período letivo da graduação, né? Porque o objetivo também é trazer acadêmicos de direito para que se atualizem, logicamente, com relação às novas mudanças aí da reforma. Doutor, para a gente encerrar, o senhor teria mais alguma consideração para fazer em relação à reforma trabalhista, esses pontos que a gente citou? Nós temos, a sociedade ela muda constantemente, né? Ela muda constantemente e a reforma trabalhista ela está aí para demonstrar isso. Nós não estamos nem na metade de destrinchar o que a reforma trabalhista trouxe, né? Muitas jurisprudências ainda estão sendo construídas e o profissional do direito, o operador do direito, ele tem que se atualizar. Quem não se atualiza não vai adiante. E a OAB está aqui para justamente trazer aos operadores do direito o aprimoramento profissional. Então, eu convido todos os profissionais do direito da região, de Santa Catarina, para que prestigiem o evento. Ano que vem teremos outro. Ano que vem teremos o 3º simpósio, com uma expectativa de público ainda maior. Nós temos uma grande sede que pode receber muitos participantes. Então, as mudanças, como eu disse, estão aí e nós precisamos, logicamente, nos atualizar. Tá certo. Obrigada pela participação, doutor Andrei. Até a próxima e não esqueça, que você acompanha o programa OAB na TV todas as terças-feiras, às 10h30 da noite, aqui na TV Câmara e reprise às quintas-feiras, também às 10h30 da noite.